Oi, gente, bom dia. Eu acabei de ver de ouvir esse vídeo. No empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto não foi possível registrar as imagens do momento dessa agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. A tentativa dos jornalistas de fazer o trabalho deles era chegar próximo para entrevistar o presidente ditador Nicolás Maduro. Mas ele traz uma tropa de segurança truculenta, especializada em truculência, em tortura. E não foi só a guarda do senhor Nicolás Maduro que agrediu o jornalista, não. Os membros do GSI também agrediram. Também agrediram. Esse evento foi desastroso para o Brasil, sob todos os aspectos. O senhor Nicolás Maduro é procurado pela Polícia Internacional por tráfico de drogas. Eu lembro de uma história, isso me faz lembrar de uma história. O senhor general Augusto Pinochet também era procurado pela Polícia Internacional, foi presidente do Chile, ditador do Chile, torturador do Chile, e ele andava muito em Londres, gostava muito de andar em Londres, era tranquilo. Aí um juiz espanhol, chamado Baltasar Garzón, decretou a prisão dele e ele foi preso em Londres. Ele era juiz espanhol, mas decretou a prisão dele em Londres e ele foi preso. Tem um paralelo entre Maduro e Augusto Pinochet, mas Augusto Pinochet leva uma vantagem, porque Augusto Pinochet, embora fosse um ditador, um torturador, deu fim a milhares de pessoas, ele modernizou a indústria chilena, ele fez um link com os americanos e a vida do povo chileno, de alguma maneira, melhorou, mesmo dentro de um período de exceção. Isso ninguém pode tirar esse mérito dele, embora com todos os comprometimentos dos direitos humanos, das liberdades, houve esse avanço. Diferentemente de Nicolás Maduro, que na Venezuela, como eu já disse no envio anterior, era o país mais rico da América Latina, e hoje 90% da população vive abaixo da linha de pobreza, na miséria, na fome. 7 milhões de pessoas já fugiram da fome. Aí o presidente Lula, vai usar o palácio oficial para dizer que essas histórias contra a Venezuela são narrativas para querer comprometer a instituição, o governo venezuelano. Mas ele pensava que aquela fala dele ia ficar ecoando dentro daquele encontro de coisa nenhuma, de dirigentes de paísinho terceiromundista. Pensou que ia repercutir mundialmente, mas errou. O presidente Alberto Laskalle, presidente uruguaio, que o Uruguai é um pequeno país, mas que tem o IDH lá em cima, que tem a renda per capita lá em cima, que talvez seja do tamanho de Alagoas, é um gigante diplomático, se tornou um gigante diplomático dentro do Brasil, que hoje é um anão diplomático, e condenou veementemente a prática exercitada na Venezuela contra as liberdades, da ditadura, das torturas, na frente do presidente Lula. Mas não ficou nisso não, não ficou só nisso não. Veio o presidente chileno, que é de esquerda, Gabriel Boric, e também foi mais duro ainda, quando disse que não existia nada de narrativa, era tudo verdade, que as liberdades eram comprometidas, que o exército estava comprometido, que o poder judiciário estava comprometido, que as pessoas passavam fome, que existia tortura, e houve até a informação de que uma das torturas, os presos estavam naquelas celas e eles colocavam cães, Rottweiler, uns cães ferocíssimos, para agredir os presos na tortura inominável. E essa liderança de coisa nenhuma, esse Maduro, traz essa tropa de choque e agride jornalista. Agrediram a jornalista
Délis Ortiz, não estou falando porque Délis Ortiz é uma repórter especial da Rede Globo, não, mas outros foram agredidos, jornalistas, Focas, jornalista com mais tempo de estrada, como é Délis Ortiz, e não foram agredidos apenas pela tropa de choque desse ditadorzinho, não. Foram agredidos também pelo pessoal do GSI. É muito preocupante essa situação, Mas o governo devia se preocupar com a decisão que estava sendo tomada lá no Congresso, que era o marco temporal das terras indígenas, e que o governo perdeu, e que a comunidade indígena perdeu. O governo foi derrotado, e o governo agora já está também dizendo que não se incomoda mais com o destroçamento do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Originários. Mas ele está preocupado com essa moeda única. Quem é que quer negociar com moeda única com os países velho desses? Com o peso argentino, com o real brasileiro, com o bolívar boliviano? Quem é que quer negociar com isso, gente? Que coisa mais absurda. É muito preocupante o que está acontecendo com o Brasil. Não tem noção, o Brasil não manda, não tem projeto, não tem nada, não ganha uma no Congresso. Sei não.